Oi, gente. Eu acabei de tomar banho. Como vocês podem ver, ainda estou de toalha na cabeça. E estava durante o banho pensando que a gente poderia gravar um vídeo toda semana sem roteiro. Um vídeo direto, sem muita edição, falando de um assunto específico. E hoje eu tava olhando esse livro aqui, esse aqui, que é o Segredo, direcionado à lei da atração. Vocês já leram? Coloca aí nos comentários se vocês já leram. Mas eu queria bater um papo com vocês sobre a lei da atração. Vocês, em algum momento, já aplicaram a lei da atração na vida de vocês? Vocês acreditam ou não acreditam? Bom, vou contar para vocês o meu testemunho sobre a lei da atração. E, enquanto isso, vou me arrumando aqui. Eu, rapidinho, né? Adoro toalha velha. Por que, gente? Toalha velha seca tão bem a gente. Vocês já perceberam? Toalha nova não seca bem. Então, eu gosto muito de toalha velha. Voltando para o assunto, vocês já aplicaram a lei da atração na vida de vocês? E eu tenho dois pontos, duas histórias, na verdade, para contar sobre a lei da atração que funcionou muito bem na minha vida. E uma delas foi a maior conquista, assim, e essas duas conquistas foram conquistas materiais. Então, foram coisas, assim, que eu tenho certeza que gerou não só uma questão de... Como posso dizer pra vocês? Gente, eu conseguia sentir eu dentro daquela situação muito antes e muito tempo antes delas acontecerem. E eu vou contar pra vocês as duas experiências que eu tive, né, com essa situação da lei da atração. E se você não acredita, eu aconselho você a nem ficar nesse vídeo. Mas, é assim, gente, aconteceu em duas situações diretamente ligadas à questão material, tá? Eu acredito sim que dá pra você aplicar isso na sua vida em outras áreas, mas a minha foi em questão material. E eu não lembro exatamente o ano, mas foi bem antes de tudo acontecer. Eu morava no apartamento da minha sogra, então a gente tinha muito desejo de ter uma casa, de mudar para um lugar maior, né? E aí, gente, eu acho que uns 2 anos de eu conseguir realizar esse sonho, eu comecei a procurar casa. Eu não tinha R$1, eu não tinha nem fundo de garantia que eu pudesse dar. E, inclusive, a gente estava bem ruim das pernas. E eu comecei a olhar na internet as casas como se eu tivesse condições de comprar essa casa. Então, todos os dias, gente, eu passava horas olhando casa, olhando apartamentos maiores do que aquele que eu morava. Então, eu agia ali como se eu de fato pudesse comprar sem ter nenhum real no bolso. E, inclusive, eu marquei visitas nas casas. Então, mesmo sabendo que eu não poderia, naquele tempo eu não tinha esse primeiro pensamento de que, não posso. Eu falava, vou e vai que, sei lá, aparece um apartamento barato, sei lá, vai que o cara parcela sem juros, não sei o que passava na minha cabeça. Mas todos os dias eu olhava várias casas. E não era só eu, era eu e meu esposo. Então a gente estava junto nessa. Eu acho que muito disso aconteceu por conta da gente estar junto nessa situação. E aí, gente, eu marcava as visitas na casa sem ter nenhum real no bolso. E antes mesmo de procurar, de chegar a ver as casas, de ir visitar, de olhar na internet, de ter R$1 no bolso, eu já imaginava a casa exatamente do jeito que eu queria. Então, meus amigos e minhas amigas, eu imaginava a casa exatamente do jeito que a minha casa é hoje. Então isso chega, nossa, a me arrepiar, porque eu queria que a casa tivesse um jardim de inverno, e a casa tem um jardim de inverno. Eu queria que a casa tivesse uma varandinha, e a casa tem uma varandinha.
Eu queria que a casa tivesse mais de 2 quartos e a casa tem 3 quartos. E então, assim, eu pensava nessa casa exatamente do jeito que ela é. É impressionante isso. Assim, eu tô falando por experiência própria, porque eu apliquei isso na minha vida. Então, é claro, gente, que eu não fiquei só imaginando. Eu também trabalhei muito para isso, né? Eu quitei ali as dívidas que eu tinha naquele momento, eu gastei menos, eu guardei mais. Então, a gente juntou ali um valor para dar de entrada. A gente sabia que naquele momento a gente não poderia, não tinha como, nem o banco ia aprovar, mas a gente foi atrás, trabalhou bastante, juntou, economizou, e aí o sonho aconteceu. Chegou a oportunidade, junto com o trabalho, e claro, gente, chegou a casa tão perfeita quanto aquela que eu imaginava, né, nos meus melhores sonhos. E a segunda situação foi o nosso carro. E eu, assim, dirijo muito mal, gente. E eu tinha acabado de tirar minha habilitação. E na época a gente tinha um Palio. Um Paliozinho era ótimo, era maravilhoso o Palio. Só que, assim, eu tinha muita dificuldade de dirigir mesmo. De trocar marcha na subida. Nossa, e o meu sonho, essa é a segunda situação, tá? Era o meu sonho ter um carro automático. E aí a gente novamente começou a procurar carros e até que um colega do meu esposo estava vendendo um i30, né, que hoje é o nosso carro. E ele falou, olha, eu tô vendendo, vocês querem, né, dirigir esse carro? E eu sempre quis ali um carro automático. Aí eu falei, vamos testar, né? Gente, quando eu entrei naquele carro, eu juro pra vocês, depois que eu saí, eu só pensava nele. Todos os dias. Eu só pensava nesse carro. Que era muito bom de dirigir, que a direção era muito leve, que no automático era mais fácil de dirigir, que era um carro lindo e tudo mais. Então, daí por diante, todos os dias eu também mentalizava a compra desse carro. E eu lembro que essas duas situações, gente, quando eu pensava, eu fechava o olho, eu me imaginava, tipo, dentro do carro, dentro da casa, como eu queria a casa. E hoje, olhar, assim, as coisas, eu falo, meu, era exatamente isso, é impressionante. E é claro, gente, que nessas duas situações, a gente nunca deixou de trabalhar acreditando que só a lei da atração iria funcionar. É uma energia que você coloca, a vivência que você faz ali na situação, junto com o trabalho, né? Porque os três juntos vão materializar aquilo que você quer, mas um não funciona sem o outro, tá? Não adianta querer e não trabalhar, não adianta trabalhar muito e no fundo do seu coração você não querer. Então, o nosso primeiro assunto do vídeo sem roteiro é sobre a lei da atração. O quanto você aplica a lei da atração nas coisas que verdadeiramente seu coração quer. Porque às vezes também a gente acha que a gente quer, mas a gente não quer. Tá muito ligado agora, eu tô falando, a bem material. E a gente sabe que a gente funciona com essas coisas também. Mas isso pode ser numa situação, eu quero muito viajar para tal lugar, eu quero muito encontrar uma pessoa boa para viver o resto da minha vida, eu quero muito ser uma pessoa mais de tal forma. Então também entra em questões de relação, de sentimentos, o quanto você aplica isso na sua vida, né? Para as coisas que verdadeiramente você quer. Minhas experiências com a lei da atração, gente, assim, é de arrepiar, porque inclusive o que eu falo com meu esposo, né? Nós dois vivemos isso junto, a gente quis muito isso. E funcionou muito. E quando a gente para pra pensar, às vezes a gente fala, nossa, essa casa foi o nosso sonho, assim. Eu acho que do carro, claro, é um bem menor, mas a casa é onde a gente vive, é o nosso lar. E a energia que ela tem, não só as coisas palpáveis, né? Mas a energia que eu sinto dentro dela, tudo que eu vivo ainda dentro dela, é muito bom.
E voltando, só um parênteses, quando a gente conquista alguma coisa, né? Principalmente essas que foram tão desejadas, o quanto você dá valor para essas coisas, né? Porque geralmente, às vezes a gente conquista e larga. Ah, eu quero outra coisa. Esses dias mesmo eu acho que eu vi uma moça falando, eu queria muito comprar um apartamento X, e aí eu comprei esse apartamento. E assim que eu comprei esse apartamento, o vizinho tava fazendo uma obra no apartamento do lado e eu fui ver a obra que ele tava fazendo, porque parece que a parede que ele tava tirando era a mesma que ela queria tirar. E quando ela entrou nesse apartamento dele, o dela ficou muito pequeno, porque ele era maior, era mais bonito, e ela começou a menosprezar aquilo que ela conquistou. Então é isso, quanto de valor você dá quando você conquista aquilo que você tanto quis, né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que a gente tem que ser agradecido, né, pelas coisas que a gente tem e parar de querer sempre mais, mais, mais. Bom, gente, acho que é isso. Os nossos vídeos vão ser curtos, sem muita edição, vídeo direto, como se a gente estivesse conversando entre amigos mesmo. Era pra eu estar me arrumando aqui, mas eu não... Sei lá, assim como a gente conversa entre amigos, eu não consigo ficar me arrumando enquanto eu tô conversando com um amigo. Engraçado que lavar a louça eu consigo enquanto eu tô conversando com um amigo, mas me arrumar eu não consigo. Bom, acho que é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês já aplicaram a lei da atração na vida de vocês. Se você acredita e ainda não aplicou, lê esse livro aqui. Lê esse livrinho aqui, que ele é muito bom. E, inclusive, gente, apliquem. Se você acredita, nem que seja uma pontinha, aplique a lei da atração da sua vida. Principalmente para aquilo que verdadeiramente você quer no seu coração. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.